A unção de Benihim, áudio 12, a bênção do silêncio. Nos cultos dirigidos por Keltrin Kuma, sempre havia muito cântico, e ela mesma, por muitas vezes, juntava gostosamente com alegria a sua voz aos cânticos. Mas também havia ocasiões em que ela dizia ao auditório: agora mais baixo, mais baixo. E era então que eu estava indagando por qual motivo ela dizia tal coisa. Isso continuava por cerca de 10 minutos, silêncio. E então um homem sentado perto da frente começou a sussurrar dentro de suas mãos, que ele tinha posto diante da boca e do nariz, como se fossem conchas. Louvado sejas tu, Jesus! Louvado sejas tu, Jesus! Ele sussurrava tão baixinho que penso que ninguém podia o ouvir. E ele mesmo talvez nem tivesse consciência do que estava fazendo. Imediatamente a senhorita Kuma falou em um tom bem enfático: Senhor, eu disse, calem-se. Reinou um silêncio absoluto, exceto Charlie ao órgão. Passaram-se alguns minutos e finalmente ela disse, quase inaudivelmente, em um cício: ele virá quando vocês fizerem silêncio. E ela repetiu, em voz mais sussurrante ainda: ele virá quando vocês fizerem silêncio. Puxa, eu estava assustado, eu não sabia o que aconteceria, mas eu fiquei esperando, esperando e esperando. Então de repente aconteceu, por todo o auditório milagres começaram a acontecer, o que estava confirmado na hora que se seguia, enquanto a senhorita Kuma falava com as pessoas, na presença de todos. Eu estava no ministério fazia apenas 3 meses e nunca tinha visto coisa alguma parecida com aquilo. Milagres estavam ocorrendo por todo o auditório e tudo começou durante aqueles minutos de silêncio. Voltei ao Canadá e pus-me a pensar sobre o assunto. Vou experimentar isso, pensei. Afinal, eu já tenho aprendido e experimentado muito nas reuniões dirigidas por Keltrin. Deus certamente a usava para operar milagres por todo o mundo. E também certamente a usou graciosa e misericordiosamente para ensinar-me e inspirar-me naqueles primeiros dias do meu ministério. Nos meus primeiros anos, nos primeiros tempos de ministério, eu dispunha de um maravilhoso, mas vocífero coro. Mais da metade dele eram jamaicanos e haitianos, e o resto era uma mistura vinda de todos os tipos de pano de fundo. Eles cantavam com intenso entusiasmo. Para dizermos o mínimo, eles eram todos belos, porque podiam ser realmente ruidosos em sua exuberância quando adoravam o Senhor. E assim, certa noite de segunda-feira, o salão estava cheio e disse de antemão que queria que todos se calassem no momento crucial. Bem, foram necessários cerca de 20 minutos para que ficassem quietos, porquanto continuavam dizendo: agradecido Senhor, aleluia, algo perfeitamente normal para os crentes carismáticos, sempre tão entusiasmados. Eu disse: agora calem-se. Se vocês continuarem se movendo, vou mandar vocês lá para baixo. E eles fizeram seu melhor. Olhei para o rosto do meu líder dos cânticos e sua fisionomia mostrava que ele estava bem curioso para saber o que estava para acontecer. Muito francamente, por aquela altura, eu também estava perguntando aos meus botões o que eu faria em seguida. Honestamente, eu não sabia se faria algo ou não. Tudo quanto eu sabia era o que Keltrin Kuma tinha feito e como o Senhor havia usado, e calculei, se nada viesse a acontecer, eu me esqueceria e passaria adiante. E repeti diante da multidão:
faça um completo silêncio. Mas foram necessários 20 minutos para que os membros do coro se calassem. Mas finalmente fez-se total silêncio no salão. E realmente fez-se total silêncio. Quando eu não sabia o que fazer em seguida, fiquei esperando, muito quieto. Não demorou e se tinham passado 40 minutos. Eu esperava de olhos fechados, porque eu não fazia ideia sobre o que iria acontecer. Se é que aconteceria alguma coisa. E depois de todo aquele tempo, eu nem queria olhar. Então, bang! O que foi aquilo? E logo outro bang! E logo mais outros, aparentemente por todo o auditório. Eu não consegui resistir e abri os olhos. 3 pessoas em distintos lugares do salão tinham caído no chão. E enquanto eu olhava, mais 2 pessoas desabaram. E então, de repente, alguma coisa encheu todo o salão. Senti uma forte corrente elétrica, como se tivesse saído atingido por um relâmpago. E diante mesmo de meus olhos, quase todos caíram no chão. Virtualmente ninguém ficou de pé além de mim. Fiquei atônito. O dirigente dos cânticos estava caído no chão, chorando. Os músicos, os porteiros, todos estavam caídos no chão. Agarrei-me fortemente ao púlpito e ouvi a voz de Deus. Sei que fui o único a ouvir aquela voz. Deixei-te de pé para contemplares a cena. Eu tinha aprendido uma lição, mas a lição ainda não havia terminado. Poucos dias depois, um amigo de nome Peter me chamou pelo telefone. Era sexta-feira à noite. Ele disse: "Quero levá-lo a um lugar amanhã, mas você terá de estar pronto às 5 horas da madrugada." Eu nunca havia apreciado muito as primeiras horas da manhã. "Para quê?" indaguei. "Não se incomode. Eu estarei aí para apanhá-lo às 5 da manhã." Eu relutava, mas Peter era um bom amigo. Vimos-nos às 5 da madrugada e partimos no automóvel dele. Em Toronto, não é preciso guiar por muito tempo para chegar aos bosques. E ali que estávamos chegando, dentro de um pouco. Ele estacionou o veículo e andamos por diversos minutos floresta adentro. Agora estávamos bem no interior da floresta e nada mais vimos senão árvores, aves e esquilos. Paramos e ele disse: "Voltarei daqui a pouco." Imaginei que ele ia a algum banheiro. Por isso fiquei esperando. E então esperei e esperei. 10 minutos, 20 minutos. Estava tudo muito quieto e comecei a ouvir ruídos como eu nunca tinha ouvido antes. Parecia que eu estava para ouvir e a ouvir o pulsar do meu próprio coração. Estava certo de que podia ouvir muitas orelhas. Estava tudo extremamente silencioso. Calculei que Peter já deveria estar de volta. Então, ele não foi somente ao banheiro, por isso gritei ao máximo da minha voz: "Peter!" Mais silêncio. E então, de súbito, ele saltou de trás de um arbusto. E aquilo me assustou terrivelmente. "Por esse motivo eu trouxe-o aqui", disse ele. "Só para assustar-me?" "Não, para ensinar-lhe que você não sabe como ficar em silêncio. Você vive falando ou se movimentando e fazendo barulho. Eu o trouxe aqui para o bosque para dar-lhe uma lição." Eu não estava impressionado, ou pelo menos eu disse que não estava impressionado. Disse então Peter: "Você sabia que Dueng L. Modi declarou: se eu puder apanhar um incrédulo e fazê-lo ficar quieto por 5 minutos, naqueles minutos poderei fazê-lo pensar sobre a eternidade e poderei conduzi-lo à salvação. Não precisarei dizer coisa alguma."
quietude. Aprendi o poder do silêncio. O lugar santo é silencioso. Você precisa aprender a ficar quieto diante de Deus e adorá-lo em silêncio. Você descobrirá a unção. Se você chegou até aqui e não ouviu os áudios anteriores, ouça os áudios que você perdeu e deixa aqui nos comentários qual foi a parte desse áudio que mais tocou o seu coração. Não deixe de curtir e compartilhar. Amém!